Gente do céu, vou nem mexer muito, acho que se eu mexer vai ser pior. Efésios, capítulo 4. Confesso que estava com saudade, ansioso por estar aqui hoje. Sábado passado não pude estar aqui junto com vocês, que a dona chefa, a patroa, teve uma missão madrinha de casamento logo ali em Barra de Guaratiba, 16h, e aí madrinha bonita não pode andar sozinha. Então eu falei, não, espera aí que eu vou contigo, que história é essa? E aí tivemos que ir lá atender o compromisso, a convocação, chorou pra caramba, porque a cerimônia foi muito emocionante, mas quero agradecer ao Eric, ao Evandro, ao Marlon, que conduziram o culto, agradecer também a Bia, que deu um apoio, mas é bom estar aqui de volta, é bom estar junto com vocês aqui neste sábado. Amém? Todos acharam? Efésios 4, nós vamos ler o versículo 17 e logo após o versículo 25 a 29. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Oremos. Amado Deus, Santo Soberano Pai, te damos graças, ó Deus, por esse privilégio, ó Deus, que temos de louvar a Ti e agora ouvir a Tua palavra, ó Deus. Quero te pedir, ó Deus, usa-me nesta noite, ó Pai, que as minhas falhas, que os meus pecados, que as minhas limitações não venham ser empecilho para que o Teu povo possa ouvir a Tua voz, ó Pai. Tenha liberdade, ó Deus, nesta noite, porque estamos aqui para Te ouvir. No nome santo de Jesus, amém e amém. O texto de Efésios 4 fala exatamente, ele traduz como uma instrução a nós que somos cristãos. E como tema desta mensagem, eu coloquei a seguinte pergunta: que tipo de cristão você tem sido? Como tem sido o teu proceder, uma vez que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? E Paulo trata disso no capítulo 4. No capítulo 4 de Efésios, Paulo explica como funciona o proceder e a vida de uma pessoa cristã. No versículo 17, ele afirma que uma vez que fomos chamados, uma vez que nos tornamos filhos de Deus, nós não devemos andar mais como antes. Aquilo que antes eu fazia, agora eu não faço mais. Após eu receber Cristo na minha vida, a minha prática se torna totalmente diferente daquilo que eu agia no passado. Paulo aqui está dizendo que há um antes e um depois na vida de um cristão. Que temos uma vida completamente diferente daquilo que vivíamos. O antes se refere à vida antiga, se refere à nossa velha natureza, se refere à nossa vida aqui neste mundo e à nossa vida na carne. E o depois se refere à nossa nova vida, a vida que passamos a ter em Cristo, a nova vestidura que passamos a apresentar para o mundo. No
No versículo 18 e 19, Paulo afirma que nós anteriormente andávamos segundo os gentios, ou seja, andávamos exatamente como as pessoas que ainda não receberam a Cristo, que éramos escurecidos no entendimento, que éramos ignorantes, que o nosso coração era duro, insensíveis, dissolutos e cometíamos todas as sortes de impurezas. Assim, exatamente como Paulo descreve, era o meu proceder e o seu proceder. Não tínhamos o que era certo e errado, para nós tudo estava certo. Mas após confessarmos, após recebermos Cristo em nossa vida, o nosso proceder começa a ser totalmente diferente. Passamos a analisar e ver as coisas com outros olhos. E quando chega no versículo 20, Paulo afirma que após Cristo entrar no nosso coração, aquilo que estava descrito nos versículos 18 e 19, todo aquele proceder passa a ser totalmente mudado. Todas aquelas práticas e condições e situações e escolhas que ele descreve no versículo 18 e 19, no versículo 20, ele diz que agora nós somos diferentes. Nós agimos diferentes, isso porque Cristo entrou no nosso coração. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que, ao receber Cristo em nossa vida, passamos e abandonamos o velho homem. E eu e você somos renovados, ou seja, passamos a andar não mais segundo o nosso entendimento, mas passamos a andar segundo o entendimento de Deus. Passamos agora a andar segundo aquilo que agrada a Deus. Se antes as minhas escolhas se limitavam apenas ao meu querer e àquilo que eu achava, agora as minhas decisões, elas primeiramente vão até Deus. As minhas escolhas pensam, as minhas escolhas primeiro são levadas a Deus, porque eu sei que tudo aquilo que eu faço, todas as minhas escolhas, falamos isso quando estávamos falando do livro de Josué, onde falamos que a todo momento precisamos consultar a Deus. E quando nós recebemos Cristo em nossa vida, a nossa atitude tem que ser exatamente essa, a todo instante estarmos consultando a Deus. Porque o ímpio, o gentio, ele não se importa com aquilo que é a vontade de Deus. Mas eu e você precisamos levar isso muito em consideração. Ou melhor, ser aquilo que primeiro rege as nossas decisões. O ato de consultar a Deus. Nós éramos do mundo, mas hoje, pela grande misericórdia, pelo amor de Deus, nós pertencemos a Cristo. Passamos a viver em uma outra direção. Sofremos conversão. Como falamos, sofremos epistrefo. Se antes a minha vida, ela seguia o caminho de injustiça, de impiedade, de pecado e desobediência, após receber Cristo, há uma mudança na minha vida, há uma mudança no meu caminhar. E a minha vida, que antes era uma vida baseada na injustiça e na fidelidade, agora ela passa a ser uma vida pautada na justiça e na fidelidade. Ela passa a ser uma vida onde a todo instante eu busco a santidade e a obediência a Deus. Em Efésios 4, Paulo fala de modo geral sobre isso. Em Efésios 4, nós vamos ver Paulo tratando exatamente sobre isso, sobre a questão que eu e você não devemos mais agir como antes, e sim como verdadeiros cristãos. Nessa noite eu gostaria de falar com você sobre alguns aspectos e proceder que são transformados na nossa vida, a partir do momento que recebemos Cristo na nossa vida. Paulo, quando escreve os versículos 25 a 28, ele descreve a dinâmica da vida cristã. E essa dinâmica consiste em dizer não para o mundo e sim para Deus. Podemos dizer que esta dinâmica, relatada nos versículos de 25 a 29, é algo que a todo instante ocorre, todo momento na nossa vida.
E é uma dinâmica que eu e você precisamos exercê-la a todo momento, em todas as situações. Essa dinâmica se faz muito necessário na vida do crente, pois se nós ficarmos apenas no não, dizendo não a todo instante, dizendo não a todo momento, em todas as circunstâncias, nós vamos cair no legalismo e no moralismo. Em contrapartida, se eu e você ficarmos dizendo sim, sim, sim a todo instante e nunca questionarmos a nossa carne, nunca confrontarmos a nossa velha natureza, nós vamos cair no antinomianismo, que é uma forma de cristianismo que diz que nós não temos regra nem lei. O que eu quero dizer é que eu e você, durante o nosso proceder, durante o nosso viver aqui neste mundo, nós vamos a todo instante precisar dizer não para o mundo e sim para Deus. Porque, como eu disse, nós não podemos apenas dizer não para tudo, mas também não podemos dizer sim para tudo. O que Paulo está dizendo é que eu e você, a todo instante, precisamos dizer não à velha natureza, que representa o despir-se, renovar o entendimento, e dizer sim para Deus, que se refere, que representa o novo homem que passa a surgir em nós. Paulo dá exemplos práticos desta dinâmica, que precisamos exercer no dia a dia, entre o sim e o não. E esses exemplos, como eu disse, estão aí relatados e descritos nos versículos de 25 a 29. No versículo 25 de Efésios 4, diz assim: por isso, deixando a mentira. Encontramos aqui o primeiro não que eu e você precisamos falar. Encontramos aqui o primeiro não ao mundo, o deixar a mentira. E logo em seguida, nós vemos, fale cada um a verdade, ou seja, é o sim a Deus. Encontramos o deixar de mentir como um não ao mundo e o falar a verdade para com o nosso próximo como sim a Deus. No versículo 26 diz, irai-vos e não pequeis. Novamente encontramos aqui o não ao mundo. Logo na parte B está descrito, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Podemos entender esse trecho como o sim a Deus. Versículo 27, não deis lugar ao diabo de forma direta. Está dizendo aqui, aquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, ele precisa dizer não ao mundo, porque esse não ao mundo está representando como você não dando lugar ao diabo na sua vida. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Mais uma vez aqui o não ao mundo. E logo em seguida, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Versículo 29, não saia da vossa boca palavra trope. Eis aí o não ao mundo. E sim, unicamente a que for boa para edificação. Novamente encontramos aqui o sim a Deus. Nesses versículos, nós vemos exatamente o que Paulo quis dizer, que tanto eu quanto você, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós vamos passar por situações aonde eu preciso dizer não ao mundo e sim a Deus. E isso quer dizer, e isso descreve totalmente o proceder de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, aquele que tem um proceder correto, segundo a Bíblia, a todo instante ele vai dizer não ao mundo e sim para Deus. Ao relatar esses contrastes, Paulo mostra para nós que ao recebermos o direito de sermos chamados filhos de Deus, passamos a viver totalmente na contramão do mundo. Aquilo que anteriormente era normal, após receber a Cristo, não é mais normal. Se antes era normal eu falar mal do meu próximo, se antes era normal eu falar mal do meu colega de trabalho, após receber Cristo, essa prática se torna totalmente cômoda a mim e a você.
Porque você sabe que quando você está falando mal do seu próximo, você está sendo totalmente oposto àquilo que a Bíblia diz que como você pode amar a Deus que não vê e amar o seu irmão que vê. Portanto, o não a todo instante precisa ser falado na nossa vida, para que eu e você venhamos ter um proceder correto diante de Deus. Se você quer ter um proceder exatamente naquilo que a Bíblia nos ensina, precisamos dizer não para o mundo, precisamos respirar quando você está lá no seu momento de raiva, no seu momento de ira, e que aquela pessoa tirou a sua paz e você está prestes a falar mal dela, e aí você respira, você lembra que você agora é um cristão, que você agora tem Cristo na sua vida, e como resultado de Cristo na sua vida, você, em vez de falar mal, você vai dizer: Senhor, abençoa ele. Senhor, abençoa esse meu irmão que está me tirando da graça. Fecha a boca dele para que eu não venha pecar contra ti. Paulo, a falar essas coisas, ele não está criando uma nova ética cristã. Ele está apenas repassando aquilo que havia sido falado desde o Antigo Testamento. Ele está apenas sendo fiel à lei antiga instituída por Deus. Paulo aqui não está criando um novo proceder cristão, não. Ao fazer esses relatos, ele está retransmitindo a mim e a você, como eu e você devemos ser no que diz respeito ao verdadeiro proceder de um cristão. Quando Paulo descreve isso, ele está apenas trazendo os 10 mandamentos novamente, e isso vale para nós. Por isso que está aqui descrito, por isso que estamos aqui falando, porque não foi algo que ficou exclusivo ao povo no Egito, não é algo que ficou apenas antes da vinda de Cristo, não. Todas essas orientações, todos esses relatos que nos instruem quanto ao proceder de um verdadeiro cristão, vale para os dias de hoje. E diante disso tudo que Paulo relata em Efésios 4, eu faço a seguinte pergunta a você: que tipo de cristão você tem sido? Como tem sido o seu proceder na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, como cristão? Você tem sido diferente do que era antes? Você tem sido nova criatura? Ou você simplesmente está levando um rótulo de cristão, mas continuando a viver uma vida de impureza, uma vida totalmente oposta, e o que não condiz com o caráter de um verdadeiro cristão? Precisamos pensar, precisamos nos autoanalisar, porque é fácil falar que o nosso próximo está errando. É fácil você dizer que o seu irmão não está tendo um proceder correto, uma vez que ele se diz como crente. Mas e você, e eu? E eu e você, como tem sido o nosso proceder? Há uma característica que ela se destaca em muito quando falamos do proceder de um cristão. E essa característica é a santidade. A santidade é uma das características daquele que é chamado de filho de Deus. Característica essa exatamente, ou melhor, extremamente apreciada por Deus. Portanto, se tem algo que Deus olha do céu e aprecia quando nos olha, é quando Ele encontra santidade na minha vida e na sua vida. A santidade significa separação total a Deus, dedicação total a Deus. Ela vem do sagrado, do consagrado. Podemos afirmar que sem um coração puro não se pode viver em santidade. Então, se você quer viver, se você quer ter a característica da santidade na tua vida,
Se você quer que Deus, ao olhar para você, encontre no teu proceder santidade, peça a Deus um coração puro. Peça a Deus que Ele purifique o teu coração, purifique o teu pensar, porque quando nós temos um coração puro, uma mente pura, automaticamente nós passamos a caminhar e viver em santidade. Para viver uma vida de santidade, é preciso exercer a renúncia daquilo que é impuro. E aqui está o ponto mais difícil. Se tem algo difícil, é eu e você renunciarmos àquilo que é prazeroso. Se tem algo que é difícil e que nos incomoda, é quando tocamos na palavra renúncia. Isso traz automaticamente desconforto a nós, porque você sabe que você vai precisar estar renunciando o seu próprio eu. Porque a palavra diz que o mal que eu não quero fazer, esse faço. Então, fica esta briga no nosso interior, aonde é preciso que você renuncie à sua própria vontade, para que você possa caminhar rumo à santidade. A maneira para que eu e você possamos conseguir colocar em prática a renúncia na nossa vida é quando eu e você procuramos nos dedicar mais a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Se você quer ser fortalecido, se você quer conseguir renunciar àquilo que te afasta de Deus, busque a Deus. Se aproxime mais a Deus, se consagre a Deus. Uma vida de santidade ao Senhor significa abdicar das práticas consideráveis abomináveis diante de Deus, se comprometendo com tudo aquilo que é tido como santo. E como que eu e você vamos saber o que é santo? Como que eu e você vamos compreender o que precisamos deixar de fazer e agradar a Deus? Não é vindo ao seu líder, ele pode até te ajudar, ele pode até te orientar, dizer que isso aqui é certo, que isso aqui é errado. Mas se tem uma pessoa que pode te orientar de forma melhor, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode usar o teu amigo, ele pode até usar o teu líder para te orientar naquilo que você deve fazer. Mas se tem uma pessoa, e eu não estou errando em falar, se tem uma pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, se tem uma pessoa que pode te orientar e te direcionar a fazer as melhores escolhas, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, se você quer saber o que você precisa deixar de fazer na tua vida para você alcançar a santidade, para você se aproximar mais de Deus, ore ao Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo, dobre os teus joelhos e peça para que Ele venha revelar aquilo que precisa ser mudado na tua vida. Saiba que é impossível viver uma vida de santidade sem auxílio divino. Se tem algo que é impossível para nós humanos, é viver uma vida de santidade sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Pois a nossa condição humana e inconstante nos força a todo momento nos afastarmos da santidade de Cristo. Mas quando eu e você buscamos por auxílio divino, quando eu e você oramos para que a presença do Espírito Santo venha a ser derramada sobre nossa vida, para que eu e você venhamos ser fortalecidos, a cada vez mais eu e você caminhamos rumo à santidade que Cristo espera de mim e de você. Portanto, entenda que se você quer santidade na sua vida, se você quer andar conforme um proceder santo, se você quer caminhar rumo à santidade de Cristo, saiba que você sozinho não vai conseguir. É preciso do auxílio divino de Deus, é preciso o auxílio divino de Jesus, é preciso o auxílio divino do Espírito Santo na nossa vida.
A santidade, por nos aproximar de Deus, por ser totalmente agradável a Deus, ela é totalmente desagradável ao inferno. Pois a santidade, ela abre as portas da manifestação poderosa de Deus na nossa vida. Meu amado, se você quer ver a manifestação de Deus na tua vida, busque ser santo. Busque ser santo, busque ter uma vida de santidade. Porque Deus não pode habitar, Deus não pode penetrar aonde há pecado. Primeiro ele precisa limpar. Primeiro ele precisa derramar o seu óleo fresco, ele precisa fazer a lavagem completa, para aí sim ele poder se manifestar na tua vida. Portanto, se você tem pedido para que Deus, para que o Espírito Santo venha se manifestar na tua vida, e ainda não aconteceu, eu quero te dizer, ore primeiro para que o Espírito Santo venha te capacitar. E esse capacitar está englobando a santidade de Cristo. É através da santidade que eu acho graça diante dos olhos de Deus, para que eu possa ser usado por Ele. E como resultado disso, eu poder contemplar a manifestação maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Você precisa dizer não ao mundo. Precisamos dizer não ao mundo para vermos a manifestação de Deus na nossa vida. Você ficar passando longe do inferno, ou seja, um homem ou uma mulher cheio da santidade de Deus, você procurando caminhar cada vez mais longe daquilo que o mundo tenta a todo instante colocar diante de você, vai fazer com que você se aproxime mais da santidade de Cristo. O homem santificado, ele opõe-se a todo pecado. Ele anda nos estatutos do Senhor. E além de andar, ele guarda os juízos e os observa. Não basta apenas falar de santidade. Não basta apenas eu e você falarmos de santidade. Precisamos viver santidade. Não é suficiente que eu e você venhamos estudar sobre santidade, compreender que precisamos ser santo, mas não colocar isso em prática. Para ser santo, precisamos andar por lugares santos. Não tem como ser santo andando por lugares impuros. E aí, o camarada dobra o seu joelho, pede tanto por santidade a Deus, pede tanto para que ele possa resistir às tentações, mas quando chega sexta-feira à noite, ele vai lá para Rio Sampa, ele vai lá para o Beer King. Como você vai ser santo num lugar desse? Não tem como, meu amado. Não tem como. Porque ali é um local onde você vai ser tentado. E resistir é muito difícil. Portanto, se você quer ser santo, se você quer ter mais santidade de Deus na tua vida, eu vou te dar uma dica. Venha nos festivais de picolé, porque se tem um lugar onde você vai conseguir ser santo, é no festival de picolé. A não ser que você esteja precisando de uma oração forte, para que Deus venha te lavar totalmente. Mas procure estar em lugares que colaboram, que te impulsionam a ter uma vida de santidade. Todo aquele que crê em Deus deve buscar ser santo. Ser santo, meu amado, não é sugestão ou escolha, mas imperativo para todo aquele que se tornou filho de Deus. Ou seja, se eu e você temos Cristo como Senhor da nossa vida, não é escolha minha e sua ser santo, não, nós precisamos ser santo. Precisamos ser santo, não é escolha, não é, como eu disse aqui, sugestão, não. É imperativo da parte de Deus para comigo e para com você.
Santidade, aquele que quer ser chamado de filho de Deus, aquele que quer estar incluso no Salmo 15 que lemos, cidadão dos céus, é preciso ser santo. A santidade é uma das características do cristão mais afetadas no mundo corrompido de hoje. Portanto, busque a todo instante a Deus, pois quando você se aproxima de Deus, mais forte você estará para resistir ao mundo. E, consequentemente, a santidade será gradualmente crescida na tua vida. Gradualmente você vai galgando degraus da santidade que Cristo espera da tua vida. Até porque ninguém é santo. Ninguém é santo como Deus. Não, a santidade é algo que nós vamos alcançando degrau por degrau. Aquilo que antes era tentador aos teus olhos, após você orar e pedir a Deus para que Ele venha te fortalecer, passa a ser não mais tentador como antes. A santidade é a ausência de pecado, assim como a saúde é a ausência da doença. Saiba que santidade é o clamor do coração de Deus para o seu povo desde a antiguidade até os dias de hoje. Santidade não é algo que Cristo colocou como dever apenas para os profetas do Antigo Testamento. Santidade não é apenas aquilo que Deus colocou como condição e dever a ser cumprido aos homens e mulheres que viveram antes da vinda de Cristo. Não, a santidade é para nós nos dias de hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, você não precisa abrir, diz: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, a santidade é um clamor do coração de Deus para nós nos dias de hoje. Levítico 19, 2 diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ou seja, se somos imitadores de Cristo, se queremos ter um proceder correto de um cristão, precisamos ser santo. Precisamos buscar santidade. Que possamos a todo instante procurar ser imitadores de Cristo, pois certamente, sendo seus imitadores, iremos ter um proceder cristão o melhor possível. Portanto, como tema dessa mensagem, que diz como tem sido o teu proceder, como você tem sido um cristão nos dias de hoje, eu quero te encorajar a você fazer uma autoanálise da sua vida. Se você hoje está aqui como alguém que recebeu, que reconhece Cristo como Senhor, mas tem vivido uma vida cristã bem longe daquilo que agrada a Deus. Se você está aqui vivendo uma vida bem longe da santidade que Cristo espera de você, como eu disse, a santidade é algo que Cristo espera de nós nos dias de hoje. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Se você quer ser de Deus, seja santo como Deus. A palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Ou seja, eu e você devemos ser como Cristo. E você então vai dizer: mas Leandro, não tem como eu me comparar a Cristo. Sim, compreendo você, mas tente ser o mais próximo de Cristo. Tente ser o mais próximo daquele que esteve aqui nesta terra. Tente ser o mais santo possível aonde quer que você esteja. Ande por lugares aonde você pode ter um proceder de santidade. Porque quando Cristo voltar, meu amado, quando Cristo voltar a esta terra, Ele só vai levar aqueles que tiveram um verdadeiro proceder de um cristão. Aqueles que serão levados aos céus junto com Cristo
serão aqueles que terão um verdadeiro proceder de um cristão. E isso diz respeito à santidade, isso diz respeito ao amor ao próximo, isso diz respeito a dizer não ao mundo e sim a Deus. Portanto, nesta noite, eu gostaria que você refletisse como tem sido a tua vida, que você analisasse como tem sido o teu proceder, não diante de mim, mas diante do Deus que está no céu. Porque é Ele quem vai te garantir a salvação. Gostaria de pedir que todos se colocassem de pé.